Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Carioca de nascimento, mas eleito por São Paulo com 118 mil votos. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, é descendente direto de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ele é o primeiro integrante da família imperial brasileira a ocupar um cargo eletivo após a proclamação da República, em 1889. Bragança é empresário e fez mestrado em ciência política nos Estados Unidos. Entre as reformas defendidas pelo deputado está a tributária. Ele argumenta que os impostos no Brasil precisam ser descentralizados em benefício dos municípios. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta e o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Regina. Bom, deputado, essa é a sua primeira experiência na área, digamos, do Congresso, né? Sim. Mas o senhor já estava também numa área política, esse movimento Acorda Brasil. Queria que o senhor falasse para a gente como é que foi essa decisão de sair do empresariado e entrar para a vida política. Minha vida de ativista político advém diretamente da minha vida empresarial. Eu era um pequeno empresário, sofrendo aí dificuldades, como todos os pequenos empresários do Brasil, e a partir de 2014 a indignação estava no nível mais alto, considerando as medidas do governo, considerando o caminho das medidas do governo, e no contrário àquilo que era o pleito dessa classe, diria, se pudesse considerar isso como classe, se bem que é a maior empregadora aqui do Brasil. E então, naquele momento, a gente viu que a gente teria que interferir, mas não tinha representante, não existia mídia também que representava a nossa voz, não existia representante político que estava a fim de representar essas bandeiras. Então, me joguei no ativismo junto com vários outros pequenos empresários, executivos, assim como a classe média em geral, que estava sofrendo aí um arroxo, não só salarial, mas arroxo de poupança e regulamentar de tudo quanto é espécie. Então, foi nesse momento. Bom, deputado, o senhor falou na reforma tributária, inclusive um texto já foi aprovado aqui na Câmara e está para ser levado para o plenário. Só que a reforma da Previdência está sendo aí o principal tema do governo. Queria que o senhor falasse como é que vai ser a sua atuação, se o senhor acredita que pode se caminhar em paralela às duas reformas. Sim, olha, que temos aí um primeiro momento de ajuste fiscal. Então, neste momento de ajuste fiscal, temos que aprovar as reformas do governo. Elas, na minha opinião, num primeiro momento são essenciais, mas num segundo momento começam a afetar talvez a capacidade de recuperação econômica do Brasil. Por quê? Porque a ambição do governo é de equilibrar fiscalmente o Brasil. Só que isso é a prioridade deles. Qual é a prioridade do pequeno empresário, das famílias de classe média do Brasil? É ter menos impostos, é pagar menos impostos, com menos frequência. Então, não é necessariamente essa a prioridade do governo. A prioridade é equilibrar fiscal. Eles não estão falando de redução de impostos. Então, temos essa dicotomia. Qual que vem antes? Redução de impostos para a classe média e para as pequenas e médias empresas ou equilíbrio fiscal? As duas coisas não podem conviver da maneira que a gente está propondo. Então, mas como eu entendo que o problema é grave e de fato temos um problema central, de equilíbrio fiscal central, temos que dar apoio a essa reforma da Previdência e outras reformas que estão por vir aí, que estão até meio contrários a essa nossa vontade do pequeno empresariado de ver os impostos baixarem. Que outros temas que o senhor acha essenciais agora, início de mandato de governo? Olha, é importante, isso veio da minha outra experiência, não de pequeno empresário, mas da minha época que eu era na parte de banco, fazia bastante transações de fusão e aquisição, e é bom que a gente entenda que todas aquelas transações que a gente enumera no início do ano têm mais chances de serem votadas e serem apreciadas durante o decorrer do ano. Então, o que eu acho que é fundamental para o Brasil é uma reforma política. Não adianta nada a gente fazer a melhor reforma econômica, sendo que politicamente a gente é instável. A gente não tem um modelo político condizente com um país de primeiro mundo. Nós queremos ser de primeiro mundo, mas não temos aí a política. O que precede
a gente entrar para o primeiro mundo é ter um modelo político de primeiro mundo. Que itens, por exemplo, da reforma política seriam? Olha, temos vários itens. Primeiro, o que eu acabei de propor, é a primeira semana de mandato, que foi o recall de mandato. Depois temos que rever essa questão da PLIP, que é o Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Temos que ter ser um processo mais automático. Temos que ter aí eleição de retenção, que eu chamo, por exemplo, cargos nominativos estejam sujeitos a um referendo depois da nomeação. Lembrando que essas nomeações são usadas como moeda de troca para fazer coalizão política. Isso é muito ruim para o nosso sistema. Então, que façamos aí um referendo depois de uma nomeação de cargos chaves. Isso é fundamental. Para as agências reguladoras? Agências reguladoras, até ministro do STF, o ministro do governo. E não só no nível federal, estou falando no nível local também, que é onde a população está mais próxima do conhecimento de quem é aquele agente público que está agindo diretamente em cima da população. Então, nós temos aí reformas que vão para legitimar os representantes, legitimar as instituições de Estado. Claro. Né? Tem muita gente que fala, vamos acabar com o Estado. O Estado mínimo, né? Exatamente, ou o Estado mínimo ou não Estado também. Os anarquistas aí, comunistas, anarquistas, são meio similares aí nesse pleito. Você tem outros que são libertários do ponto de vista anarcocapitalistas, que falam que não precisa do Estado, que a economia se autorregula. Eu entendo muito bem essas propostas. Agora, no mundo real, no mundo real, né, nas experiências humanas que nós tivemos nos últimos 3.000 anos, nós não conseguimos evitar o fato de que a estabilização ela só ocorre quando você tem um Estado defendendo uma Constituição, e essa Constituição é que dá as liberdades e que garante as liberdades da população num território definido. Então, temos que entender que isso é inexorável. Então, vamos fazer com que esse Estado seja agora representativo, tenha legitimidade e que ele possa, assim, representar aquilo que o brasileiro é. É um povo livre, trabalhador e tem muito a oferecer à humanidade. Empreendedor, tem muito a oferecer à humanidade, isso a gente ainda não viu. Então, nós precisamos do Estado condizente com essa missão. Agora, deputado, o senhor é de uma área tecnológica, né? Seus investimentos como empresário. E, ultimamente, a ciência e tecnologia perdeu muito investimento e os governos agora, parece esse novo governo quer dar um novo fôlego para a ciência e tecnologia. Eu queria que o senhor falasse para a gente dessa expectativa. Será que realmente ainda precisa mais incentivo para essa área tecnológica crescer no Brasil? Aí é que entra todas essas outras reformas, né? Porque a falta de investimento na tecnologia, na pesquisa e desenvolvimento, na criação de patentes, tudo isso está vinculado com o fato que, tributariamente, você tem um sistema que pune aqueles que investem a longo prazo. Então, nós temos que entender que precisamos de um sistema que seja uniforme e muito bom para todos. E neste modelo que é bom para todos, naturalmente vai surgir os investimentos para a tecnologia. O que temos hoje é um sistema que é arcaico e que sufoca todos os setores, mas todos os setores individualmente vêm pedir aqui, fazer romaria a Brasília, pedir algum desconto, pedir algum subsídio, pedir alguma exceção à regra, pedir algum subsídio. Então, isso está errado, esse modelo está errado. Então, a reforma tributária vai afetar o setor de tecnologia. E é natural que você tenha um país voltado a serviços e que tenha uma base industrial ainda rica, né? Outro ponto que a gente tem que falar de reindustrialização no Brasil, mas que ainda tem uma base industrial relativamente relevante, porque é daí que vem as inovações tecnológicas. Não podemos falar, não vamos ter empresas que são indústrias porque elas afetam o meio ambiente, nada disso. Temos que desregulamentar, ter mais indústria aqui, porque é das indústrias que vem essas novas revoluções de tanto processo produtivo como ideias de novas patentes, e que é isso que traz riqueza para a nação. Eu já tive experiência com vários países nesse quesito, desenvolvimento de patente fora em países industriais porque não tinha uma base industrial no Brasil. Sim. Então, enfim, nós temos que trazer isso para dentro. Isso é riqueza nacional que a gente pode transferir para o mundo através das patentes. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Muito obrigado por me receber. Eu conversei sobre a expectativa de mandato com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. Você pode assistir esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.